algum comentário sobre a questão da pregação, né, dizendo que de repente eles estão forçando sobre o argumento de que tirariam minha capa espiritual, tirariam de alguma forma a minha pele, me depilariam e usariam para fazer botas para as outras pessoas, de repente terem outros ministérios, e o que no meu caso seria verdadeiro e seria corporal, para eles usariam, tirariam de mim e usariam como capa para eles, né? Ou mesmo que no meu caso não fosse um corpo, fosse apenas algo espiritual. E então eles estariam usando isso para fazer outras coisas, né? Então eventualmente eles teriam tirado de mim. Bom, primeiro que isso é meio mentira. Estariam usando esse argumento para daí me forçar a pregar, ou seja, se eu prego, eventualmente eles não teriam tirado o meu couro, entre aspas. Só que isso não faz sentido, porque eu já estava pregando antes deles começarem com essa história de couro, né? Então, não, isso aí não tem cabimento nenhum. Então, primeiro ponto. E de qualquer forma, mesmo que houvesse esse argumento, não seria por isso que eventualmente eu faria a pregação, mas em relação a essa história de couro, eu já estava pregando antes. E, de certa forma, é a mesma situação que aconteceu aquela vez que usaram esse argumento em relação à questão em 2020. Só que em 2020, tinha a questão da pregação, então não, mas eu não era o momento que eu poderia pregar ainda. E não, porque vamos fazer o Alex não sei o que em alguma pregação e tudo mais. Não, claro, bom, primeiro que havia dúvida sobre a questão da fala dos mandamentos. O primeiro fator justificante. Segundo, não, eu tentei outros voluntariados antes. Então a pregação não seria feita num primeiro momento, eu não estava dizendo que era impossível. Era algo plausível de acontecer, inclusive em 2021 esse argumento é alterado. Eu falo, olha, antes eu preferia que não fosse feita a pregação, depois eu falo, não, há possibilidade de se fazer. E eu mudo sozinho o argumento. E até por outras novas informações que tinham surgido e tal. Incluindo algumas exatamente, talvez não exatamente bíblicas, mas confirmadas pela Bíblia. Ou por alguma interpretação bíblica. Então, isso também num primeiro momento. Mas mesmo antes disso, no período enquanto eu não poderia pregar, mas eu tenho que pregar. Não, se eu não tenho informação, eu não vou pregar. Não deveria pregar em 2020 e 2021 por estar numa situação confusa, né? Então, justamente, o melhor que eu poderia fazer naquele momento não era pregar justamente pela questão da confusão. Não quer dizer que eu não poderia eventualmente tentar voluntariado. Antes de qualquer crítica que foi feita, eu já estava tentando retornar voluntariado e não parei essa tentativa, né? Então, desmontando essa questão, sem contar o canal, né? O canal tem uma questão aqui, porque eles estão falando assim, não, mas o canal eventualmente não é feito em relação à igreja. Bom, é verdade, não é mesmo, né? E aí que tá, agora pensando bem, não faz sentido, porque como no canal eu teria falado dos mandamentos, mas eu não falo em relação à igreja, então justamente eu estou presumindo que falar dos mandamentos, como eu falei no canal, não era melhor para a igreja, porque justamente o canal não tinha mais vinculação à igreja. Se tivesse vinculação à igreja, eu não falaria dos mandamentos. Então veja, olha a própria contradição. Então, e só essa informação faz presumir que pregar na igreja sobre os mandamentos não daria certo. Tem um problema aqui. O fato de eu falar dos mandamentos no canal é mais uma prova de que o canal não tinha mais vinculação à igreja, né? A partir de 2000 ou final de 2019 ou também a partir de 2020. Talvez um pouco depois disso, porque eu não fiz de uma maneira tão imediata isso. Mas em 2020, em meados, já não tinha mais vinculação à igreja o canal, né? Então essa é a prova de que eu não poderia falar dos mandamentos da igreja. Por isso não poderia haver a confusão que vocês fizeram sobre o ataque de deixou as pessoas presas lá, porque não faz sentido. Talvez, inclusive, eu nem falasse dos mandamentos lá, mesmo que eu continuasse no ministério. Ou se falasse, poderia demorar muito, a ponto de ser depois da repreensão de 2022. O que é muito possível, uma chance muito alta de acontecer. Então tem essa também ainda, né? E de qualquer forma, não, porque em relação ao voluntariado no período durante a pandemia, antes de qualquer crítica recebida pela igreja ou pelo cultismo, eu já tinha tentado retornar voluntariado. Claro que não poderia ser um voluntariado pregacional, nem me sentiria confiante para isso, no primeiro ponto. No segundo ponto, eu continuei no canal, só que daí não vinculado à igreja. Não, mas aí a questão da igreja. A questão da igreja eu não poderia falar dos mandamentos. Agora, pensando bem, eu falei dos mandamentos no canal porque ele estava desvinculado da igreja. E aí que tá. E toda essa discussão do que é melhor para a igreja, falar dos mandamentos ou não. Então, por isso que não podia lá. Por isso não podia ter mais um motivo pelo qual não poderia ter sido feita a repreensão. Sobre deixar as pessoas presas na igreja, porque eu não teria como fazer lá. Porque na igreja ele teria que ser, de alguma forma, em nome da igreja. Não era para entrar lá infiltrado, né? O que seria ruim, embora houvesse a possibilidade para a questão de filhos espirituais. Mas não dava para fazer, né?
Tecnicamente não daria, porque não é o que eventualmente a igreja sugeriria. A crítica não poderia ser feita. Eu não deixei as pessoas presas lá porque eu não poderia falar dos mandamentos. Eu só pude falar dos mandamentos no canal porque ele estava desvinculado da igreja. Agora, o ministério não está desvinculado da igreja, portanto não se poderia falar. Portanto, não deixei pessoas presas. Porque eu não poderia falar dos mandamentos dentro da igreja. Né? Não era a ideia. Então tá errada essa repreensão que eventualmente foi feita. Né? Claro que eu não tinha certeza disso, e mesmo esse argumento esse argumento que eu estou falando agora poderia não ser necessariamente a verdade. Né? Eu recebi, inclusive, versos dizendo que a questão dos mandamentos deveria ser dita, deveria ser falada. Então fica esse complemento no canal. Né? Na verdade, não poderia ser feito. Então, mais essa questão aí, e valeu.